E aí, beleza? No nordeste da Inglaterra, um caminhão cheio de ovelhas para deixar dois mochileiros americanos que pegaram carona, David Kessler e Jack Goodman. O motorista os lembra de ficarem nas estradas antes de partir, e a dupla começa a caminhar pelos pântanos de Yorkshire. Tudo isso faz parte da viagem de 3 meses deles, que mais tarde os levará à Itália, onde Jack espera encontrar a garota de quem ele gosta desde a 8ª série. Quando a noite começa a cair, os amigos decidem parar em uma pequena cidade para descansar e jantar. Eles encontram um pub chamado O Cordeiro Abatido, com uma placa que mostra uma cabeça de lobo sangrando, mas eles decidem entrar de qualquer maneira. Todos lá dentro ficam em silêncio e eles não voltam aos seus afazeres até que os caras façam o seu pedido. Enquanto espera, Jack nota uma estrela de 5 pontas pintada na parede, geralmente usada em bruxaria como uma representação do lobisomem. Ele pergunta por que eles têm aquele pentagrama ali, fazendo com que todos no pub fiquem hostis e expulsem os amigos bem no momento em que uma tempestade está começando a se formar lá fora. A barman não concorda. Ela acha que não é certo deixá-los ir desse jeito, mas os homens não a deixam dizer uma palavra. Mais uma vez, eles pedem a David e Jack que saiam, enquanto os lembram de ficarem nas estradas e de tomarem cuidado com a lua. Depois que eles vão embora, os homens discutem o assunto novamente, considerando o fato de que provavelmente enviaram os garotos para o seu assassinato. Mas o que está feito está feito. Dizer a verdade teria sido uma má ideia de qualquer maneira, já que os caras não teriam acreditado neles. Quando o uivo de um lobo começa a ecoar na área, a barman pede aos homens que vão buscar os garotos, mas eles fingem não ouvir nada. Enquanto isso, David e Jack acidentalmente saem da estrada enquanto brincam na chuva. Eles começam a ouvir o lobo uivando também e tentam voltar, mas percebem que estão perdidos. Então eles tentam o seu melhor para correr na direção oposta dos barulhos. No entanto, David tropeça e cai, dando tempo para o lobo alcançá-lo e atacar. A fera pula em Jack e o mata, então vai atrás de David, mas só consegue arranhá-lo e mordê-lo uma vez antes que os homens do pub cheguem e o matem. Antes de desmaiar, David nota um homem nu no chão, sangrando por seus ferimentos de bala. 3 semanas depois, David está em um hospital em Londres, sendo cuidado pelo Dr. J.S. Hirsch e pela enfermeira Alex Price, que estão discutindo seu caso enquanto ele ainda está inconsciente. O relatório da polícia dizia que ele foi atacado por um lunático foragido. Após sonhar que corria pela floresta, David finalmente acorda e encontra o médico e um funcionário da embaixada americana que diz que as famílias dele e de Jack já foram informadas sobre o que aconteceu. Ele começa a surtar quando ouve que Jack está morto, então a enfermeira dá um sedativo, mas antes de desmaiar novamente, ele esclarece que não foi atacado por um lunático. Foi, na verdade, um lobo. Algumas horas depois, 2 detetives da Scotland Yard vêm fazer algumas perguntas a David, mas eles não acreditam nele quando ele diz que foi atacado por um lobo. O relatório da autópsia dos policiais em Yorkshire e o depoimento das testemunhas dizem que era um homem, então eles acham que David provavelmente teve alucinações devido à concussão, a menos que ele acredite seriamente que pode provar algum tipo de conspiração de monstros. David não entende como poderia ter havido testemunhas, e o Dr. Hirsch culpa isso por problemas de memória, mas David garante que sua memória está boa. É de sua sanidade que ele está começando a duvidar. Mais tarde, ele sonha em correr pela floresta novamente. Desta vez, ele pode se ver nu e pulando em alguns animais selvagens para comê-los. Quando trazem o almoço, ele não está com fome e se recusa a comer. A enfermeira Alex não pode dar os seus comprimidos se ele estiver com o estômago vazio, então ela mesma começa a alimentá-lo à força, um gesto que David acha cativante. Quando ele adormece novamente, outro pesadelo vem. Desta vez ele está correndo pela floresta com as suas roupas de viagem e se vê na cama do hospital, fazendo uma cara monstruosa para Alex quando ela vem checar como ele está. Quando ele acorda, ele diz ao Dr. Hirsch que os seus sonhos nunca tinham sido tão vívidos e reais, mas o médico apenas verifica os seus ferimentos para
para ver se eles estão curando bem e culpa os pesadelos na experiência traumática. David não quer ficar sozinho, então o doutor aceita enviar alguém que possa fazer companhia à noite. À noite, Alex vem ler para ele, mas quando David adormece, ele começa a ter outro pesadelo. Desta vez, ele está na casa de sua família e tem que assistir como soldados monstros matam todos antes de incendiarem a casa. Assim que ele acorda, ele conta a Alex sobre isso, mas um soldado monstro quebra a janela e a mata também. É de manhã quando David acorda de verdade desta vez. Ele se prepara para tomar o seu café da manhã, mas de repente ele vê o fantasma de Jack no quarto com as cicatrizes que o lobo deixou nele. Após contar a David sobre todas as pessoas que vieram ao seu funeral, Jack diz que eles foram atacados por um lobisomem e ambos foram amaldiçoados por isso. Ele caminhará pela terra no limbo até que a maldição seja suspensa. E David se transformará em um lobo quando a lua cheia chegar em 2 dias. Se ele quer evitar matar pessoas e salvá-lo, então David deve morrer. Esta notícia o chateia e ele se recusa a ouvir Jack. Então ele chama pela enfermeira, mas quando Alex chega, Jack se foi. David a beija antes de dizer que é um lobisomem e que o fantasma de seu melhor amigo o visitou. Mas Alex acha que ele esteve sonhando de novo, então David aceita isso como explicação. Agora que ele está saudável o suficiente para receber alta, Alex o convida a ficar em seu apartamento, então eles vão para lá depois de pararem para comprar mantimentos. Depois que ela dá a David um tour pelo lugar, os dois acabam dividindo o chuveiro e a cama. Assim que eles terminam e Alex adormece, David vai ao banheiro e encontra o fantasma de Jack novamente, desta vez parecendo que começou a apodrecer. Após provocá-lo por arrumar uma namorada enfermeira, Jack o lembra mais uma vez de que ele precisa morrer antes que acabe matando alguém. David tenta se convencer de que isso não é real, e Jack vai embora quando Alex acorda e se aproxima ao ouvir vozes. Ela ouve David quando ele compartilha as suas preocupações, especialmente quando ele diz que nos filmes antigos apenas a pessoa amada por um lobisomem poderia matá-lo. Ela o conforta e diz que é a culpa dele falando. Ele provavelmente apenas se sente mal porque não conseguiu salvar Jack. No dia seguinte, o Dr. Hirsch dirige até Yorkshire para visitar o cordeiro abatido e verificar a história de David. Todos no pub fingem não saber do que ele está falando quando ele começa a fazer perguntas, e quando Hirsch nota a estrela na parede, eles apenas dizem que ela já estava lá quando eles pegaram o lugar e a deixaram como decoração tradicional. Vendo que não encontrará respostas, Hirsch decide ir embora. Mas no caminho para o seu carro, ele encontra um homem esperando por ele. Este homem o avisa que David e as pessoas ao seu redor estão em perigo. Mas antes que possa dizer mais alguma coisa, um homem do pub sai e o faz mudar de assunto. De volta a Londres, Alex está saindo para o trabalho. Então David sai para dar um beijo de despedida. Ele acidentalmente se trancou para fora de casa, então tem que dar a volta e escalar pela janela. Enquanto tenta fazer isso, um cachorro e um gato passam e ambos reagem com hostilidade à sua presença. Uma vez lá dentro, David checa os seus dentes e rosna para o espelho, mas ele não nota nada estranho. Então ele tenta se manter ocupado com várias atividades, como assistir televisão, comer e ler, mas ele continua entediado. Quando a noite cai, David começa a gritar quando de repente sente o seu corpo queimar, e ele tira as suas roupas antes de começar a se transformar em um lobisomem. Então ele foge da casa, ansioso para encontrar presas. Suas primeiras vítimas são um casal que está visitando alguns amigos para um jantar. David os pega no jardim e os mata ali mesmo. Ouvindo os barulhos do lado de fora, o dono vai verificar e encontra os corpos logo após o lobo ir embora. Enquanto isso, no hospital, Hirsch está preocupado com David. Então ele faz Alex ligar para a casa dela para ver como ele está. Quando ninguém atende o telefone, ele decide compartilhar o que descobriu em Yorkshire. O caso foi encerrado, eles perderam o arquivo e os ferimentos foram cuidados antes que ele chegasse a Londres, mas nenhum médico o tinha visto.
Isso significa que toda a comunidade está escondendo o que aconteceu lá. Hirsch acredita que seja histeria coletiva. E se todo mundo naquela cidade acreditou que era um lobisomem, então obviamente a mente de David, após passar por um trauma, acreditaria nisso também. Ele acha que David sairá em um estado perturbado e machucará outras pessoas enquanto acha que é um monstro. Então ele decide chamar a polícia, mesmo quando Alex aponta que o que ele precisa é de ajuda psiquiátrica. Enquanto isso, David para no rio para matar um grupo de andarilhos, depois entra na estação de metrô para atacar um homem que tenta fugir dele, mas tropeça nas escadas, dando a ele a oportunidade perfeita para atacar. Na manhã seguinte, ele acorda nu dentro da jaula dos lobos no zoológico, sem uma única lembrança do que aconteceu. Os lobos não parecem se importar com ele, então ele foge da jaula e se esgueira por aí, escondendo-se em arbustos e atrás de paredes. Primeiro, ele rouba alguns balões de uma criança para se cobrir e correr por aí com mais facilidade. Então ele pega o casaco de uma senhora de um banco. Após vesti-lo, ele pega o ônibus para voltar para casa, recebendo muitos olhares estranhos no caminho. Nesse meio tempo, o Dr. Hirsch liga para Alex para ver se ela tem notícias. Como ela ainda não o encontrou, ele vai pegar o jornal, que publicou um artigo sobre todas as mortes da noite anterior. Quando David chega em casa, Alex fica aliviada ao vê-lo, mas não nota nada de estranho, além de sua história de acordar no zoológico. Quando o doutor liga novamente, Alex diz que David está confuso e entusiasmado, mas longe de ser louco, de fato ele está bem lúcido. Hirsch decide não contar a ela sobre as notícias e pede que ela traga David ao hospital para que ele possa ficar sob sua supervisão. O casal decide pegar um táxi para o hospital e, enquanto tenta jogar conversa fora, o motorista comenta sobre as mortes, apontando que todas as vítimas haviam sido mutiladas. David adivinha que foi culpa dele e faz o motorista parar o carro para que ele possa sair e encontrar um policial. Alex não quer que ele se entregue porque ela não acha que ele pertence à cadeia. Ele apenas precisa de ajuda, mas ele não a escuta. Ele encontra um policial e diz que matou aquelas pessoas na noite passada, mas como o oficial não faz nada, David começa a insultar o policial e a família real, tentando ser preso. O policial apenas acha que ele é um homem louco e o deixa com Alex. Então vai embora e pede a todos os curiosos que façam o mesmo. De repente, David diz a Alex que a ama e a beija antes de fugir porque ela não deveria ficar perto dele agora que ele é perigoso. De volta ao hospital, Hirsch é visitado pelos detetives novamente, que de fato admitem que o relatório do laboratório acha que o assassino era algum tipo de animal. Eles prometem que encontrarão David, mas se recusam a aceitar que ele possa estar ligado aos assassinatos. Enquanto isso, David liga para a sua família para dizer que os ama. Então tenta usar uma faca para acabar com tudo, mas ele não consegue. Enquanto pensa em seu próximo passo, ele encontra o fantasma de Jack ainda mais podre do lado de fora de um cinema adulto, pedindo a ele que o siga para dentro. David o encontra sentado nos fundos da sala, pronto para dizer "eu te avisei", antes de apresentá-lo a alguns novos amigos fantasmas. Todos os fantasmas das vítimas de David aparecem ao redor deles e, junto com Jack, eles começam a oferecer ideias de como acabar com as coisas de forma mais eficaz do que com uma faca. Infelizmente, eles não chegam a um acordo sobre um método antes que a lua cheia apareça e David comece a se transformar novamente. Os outros espectadores logo se tornam vítimas do seu ataque. E quando o Lanterninha entra para checar o barulho, ele morre também. Uma multidão começa a se formar em torno da entrada do cinema, quando o funcionário da bilheteria começa a gritar por ajuda. E logo a polícia vem para ajudar também. Um oficial entra no prédio e encontra o lobo se alimentando do corpo. Então ele sai correndo e pede aos outros policiais que o ajudem a abaixar as portas de enrolar. Mais oficiais chegam para ajudar, incluindo os detetives. Mas não importa quantos deles segurem as portas, David é forte demais. O lobo atravessa a porta de enrolar e mata o detetive antes de fugir, causando um enorme acidente de carro no meio da rua. No hospital, Hirsch ouve sobre este incidente e conta a Alex, que corre para tentar ajudar Dave. Ela o encontra seguindo os policiais, que encurralaram o lobo dentro de um beco. Ainda acreditando que pode apelar para a consciência de David, ela se aproxima do lobo, oferece a sua ajuda e diz a ele que o ama. Isso não é o suficiente, no entanto,
David rosna para ela e os policiais atiram nele antes que ele possa atacar. Alex observa o lobo retornar à sua forma humana e morrer no chão, terminando assim Um Lobisomem Americano em Londres, filme de terror e comédia de 1981. E eu espero você no próximo vídeo.